Olá, meu nome é Ana Karine Santos, sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, uso óculos com lentes quadradas, estou vestindo uma blusa roxa com detalhes pretos, uso brinco colorido, batom vinho e atrás de mim tem uma porta. Faço parte da equipe de comunicação e você está acompanhando o Observe 2021, Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. A seguir, exibimos a palestra do Caio Jardim, sociólogo de formação, que hoje atua como pesquisador quantitativo da empresa global Kaspersky. Caio faz pesquisa sobre pessoas desde que descobriu sua vocação ao analisar surveys em um projeto sobre comportamento político feminino. Desde então, o Caio se aprofunda no método de pesquisa, análise e visualização de dados nas ciências sociais aplicados à pesquisa de experiência. Nessa palestra, o Caio vai dividir com a gente os fundamentos básicos de amostragem estatística para pesquisas quantitativas e formulários com critério. Ao final da exibição da palestra, teremos um bate-papo ao vivo com o Caio para perguntas e respostas. Com vocês, Caio Jardim. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo. Sou Caio Jardim, sou pesquisador de experiência do usuário, sou sociólogo e metodólogo. Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre amostragens. Vim trazer uma conversa aqui, que a minha ideia é poder passar um grande apanhado sobre amostragens. Então aqui hoje eu vou falar sobre vários assuntos, talvez a conversa seja até um pouco longa, mas eu espero que seja boa e que vocês curtam bastante. O nosso papo de hoje vai se voltar para 4 temas principais. O primeiro é um pouco das teorias e do embasamento que está por trás da amostragem. Depois eu vou contar um pouco de algumas aplicações e das necessidades que a amostragem supre dentro de uma pesquisa quantitativa das ciências sociais. Depois eu vou falar sobre tipos de amostragem e vou encerrar com o cálculo amostral, que embora esteja no título da palestra, o objetivo aqui é ser um pouco mais abrangente para dar esse instrumental básico a partir do qual vocês façam os seus estudos e procurem por entender melhor cada um desses passos aqui do processo de estabelecimento de uma amostra para pesquisa, tá bom? Antes de começar com o assunto, eu já vou deixar bem claro aqui que eu estou falando a partir do ponto de vista das ciências sociais aplicadas, mais especificamente ainda de métodos quantitativos. A amostra ela é um instrumento estatístico que é aplicado por várias disciplinas e aqui é só um ponto de vista. E antes de tudo, os estatísticos são as pessoas mais qualificadas e são os profissionais que de fato estão ocupados dessa área, tanto profissionalmente quanto academicamente. Certamente eles vão ter perspectivas muito mais abrangentes e até mais detalhadas do que as minhas. Portanto, já fica o aviso aqui que sempre que você for fazer uma amostra, procure um estatístico, também procure um metodólogo para te ajudar a entender como combinar a amostragem com método de seleção, com método de aplicação de questionário, enfim, como montar um projeto de pesquisa, um levantamento quantitativo, que aí fica muito mais fácil para amarrar todo esse processo complexo de pesquisa. E olha, se algum de vocês veio aqui procurando um número mágico de amostra, como eu já vi alguns sites, algumas empresas fazerem, ou um site perfeito para fazer um cálculo amostral, ou então uma fórmula única, eu já vou dar uma notícia ruim, porque não é bem assim. Tá? Eu vou passar por muitas etapas, por muitos processos e pequenos detalhes que eu espero, que ao mencioná-los aqui nessa conversa, nessa palestra, vocês tenham anotado e partam daí para esses estudos na área de metodologia de pesquisa. E aí eu vou juntar aqui tanto esse conhecimento de situações de campo que eu tenho passado nos últimos 6 anos aí que eu trabalho com surveys, que eu trabalho com pesquisas quantitativas, com testes, enfim, com ciências sociais quantitativas e também com conhecimento teórico que eu aprendi fazendo cursos, lendo livros, enfim, que eu tenho me dedicado para trazer esse conhecimento para outras pessoas também. Antes de entrar na teoria, eu vou começar com uma provocação, porque eu acho que tem muito a ver com algumas práticas que eu vejo que a gente pode começar a pensar. Se eu sou membro do TSE ou de algum colegiado eleitoral, ou então
eu sou um candidato à presidência da República e eu quero criar um aplicativo para os meus apoiadores para acompanhar o desempenho da nossa campanha no Brasil, né? Com notícias e tudo mais. Enfim, pensar nesse problema de pesquisa aí. Eu vou conseguir desenvolver e entender os problemas, as necessidades, eu vou conseguir quantificar e representar os eleitores brasileiros se eu fizer uma pesquisa e aplicar um formulário com participantes de um grupo de WhatsApp de uma cidade do Rio de Janeiro, e se eu fizer parte de alguma ONG, uma iniciativa que está voltada em promover qualificação para pessoas que estão desempregadas e que pretendem entender desafios que desempregados têm, tanto tecnológicos quanto nível social, psicológico. Será que se eu aplicasse um questionário numa fila de entrega de currículo, se eu chegar no supermercado em São Paulo, por exemplo, ou chegar na Praça da Sé e aplicar um questionário com pessoas desempregadas, vocês acham que eu conseguiria entender e chegar com precisão nas necessidades que os desempregados brasileiros têm? Esses grupos grandes que eu usei no exemplo, né, então desempregados e eleitores, eles configuram o que se chama de população. O que é população? População de moradores da cidade de Porto Alegre, quantidade de parques estaduais em Minas Gerais, o número de torcedores do Esporte Clube, todas as orquídeas que estão presentes no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, todos esses grupos aqui, né, vou chamá-los de população. Diferentes pesquisadores de diferentes áreas vão ter interesses nessas, em outras e muitas populações diferentes. Não são necessariamente as que a gente vai ver nas ciências sociais, né? Na maioria dos casos, principalmente nas ciências sociais, elas são muito grandes, muito difíceis de se abranger com totalidade, e vai ser muito caro, né, também, porque além de ter que alcançar todo mundo, quanto tempo e quanto dinheiro precisa ser investido para que a gente alcance alguma população? São pouquíssimos e muito raros os casos onde a gente vai ter acesso à informação de toda a população, né? Geralmente pode ser através de uma lista de usuários de um aplicativo, pode ser um professor que tem o contato de todos os seus alunos quando for fazer uma pesquisa com eles, ou então você tem todo o registro do histórico, né, num servidor que é referente aos usuários de um sistema. Empresas, por exemplo, que têm o registro de todos os seus funcionários, que têm todos esses dados cadastrados. Participantes de um evento, quando você quer avaliar a qualidade daquele evento. São muito poucos, né, e muito específicos esses casos que a gente vai conseguir usar, né, a população como público-alvo de um questionário ou de um teste. Na maioria das vezes, a gente não vai ter acesso, não vai ter recurso e vai precisar da amostra para estudar esse grupo. Num resumo mais estatístico, a população ela é esse coletivo, né, esse conjunto de elementos sobre os quais a gente quer fazer o que chamamos de inferência. Esses elementos, eles podem ser unidades, né? Também são chamados de unidades elementares, e podem ser instituições, animais, pessoas, tubos de ensaio, territórios geográficos, enfim, são diferentes formas de se ter unidades que vão compor os elementos. Também existem as unidades de amostragem, que são grupos que a gente faz desses instrumentos para poder coletar um dado. Então, um exemplo de unidade de amostragem é quando eu vou fazer um estudo sobre adolescentes que estão na escola, por exemplo, em pesquisa de educação acontece muito isso, e aí, primeiro eu vou descobrir e vou selecionar escolas, e nessas escolas eu vou escolher os estudantes. E os questionários vão ser aplicados tendo a escola como a unidade norteadora desse estudo. Então, no caso, eu tenho a escola como unidade amostral e como elemento eu vou ter o estudante. Então, eu vou partir da escola para poder achar o estudante. Outra coisa também que é importante a gente saber é que tem vários desenhos amostrais que vão permitir que a gente investigue diferentes níveis de elementos, né? Para que vocês entendam mais um pouco assim desse universo, né, eu vou sugerir que vocês procurem sobre amostras proporcionais ao tamanho, sobre amostras em múltiplos estágios e amostras por conglomerado. São amostras e desenhos amostrais que vão fazer uso desses dois ou mais níveis de coleta de dados.
Então, como eu falei, da escola para o aluno, pode ser da cidade para o bairro, para o domicílio, né? São esse tipo de desenho que a gente está falando aqui. População é esse conjunto de elementos, né, sobre o qual eu vou fazer uma inferência. As inferências, elas são os processos que nós temos normalmente nas pesquisas de cunho amostral, onde a gente quer tirar alguma conclusão sobre qualquer tipo de população, tá? Como eu não vou ter acesso a um dado populacional, eu vou fazer uma estimativa, uma inferência para me aproximar daquele dado que eu quero acessar. Eu vou pegar as medidas que são coletadas em cada um dos elementos, vou pegar essas observações, transformar elas, né, num subconjunto, e esse subconjunto é o que vai ser a amostra. A inferência está muito ligada ao conceito de esperança da matemática. Eu vou projetar um dado, eu vou criar uma estimativa. Através dessa estimativa, eu tenho uma esperança, uma expectativa de que aquele valor que eu tenho é o valor que é encontrado na população de interesse. É muito raro, né, conseguir cobrir e coletar todos os dados de todos os indivíduos que você quer. Não resposta, falta de contato, pessoas que se mudaram, ou que trocaram de e-mail, de telefone, ou que o dado não está atualizado, barreiras linguísticas, situações de analfabetismo, que acontece muito em pesquisas socioeconômicas, falta de acessibilidade, enfim, são situações que vão limitar o estudo, que muitas vezes vão te deixar alguns casos abaixo ali do que você esperava, ou então com algum tipo de viés, onde você vai ter um grupo mais representado do que outro, que é a amostra que a gente sempre termina, né? Que é uma amostra que tem uma carga de viés junto dela. Recapitulando, a amostra ela é essa técnica que vai te permitir reduzir, né, economizar custo e tempo para fazer uma inferência sobre uma população quando a gente não tem condições ou quando se tem alguma limitação para se alcançar essa população. A amostragem é meio que esse recurso matemático que vai nos permitir, pelo menos, ter um vislumbre, fazer uma estimativa e chegar ao dado dessa população. Mas e aí, será que toda pesquisa que a gente faz com a amostra, será que ela é boa mesmo? Eu já digo que não. Muitas pesquisas que visam estimar, né, esses parâmetros populacionais, eles já são meio que falhos por natureza, tanto pela forma como eles são desenhados, então por não seguirem as regras, né, do desenho amostral, quanto também por ter uma falha de não conseguir representar a população de interesse. E aí, uma análise, assim, uma estatística qualquer, ela nem sempre vai trazer esse resultado que a gente quer, simplesmente por ser um survey ou um estudo quantitativo, tá? Existem muitos vieses que podem entrar, por isso, não acredite em qualquer survey aplicado por aí. Já vou falar aqui de comida porque já é uma coisa que eu gosto. Imagina você pedir uma pizza que é meia calabresa e meia frango à bolonhesa, né? Um sabor que infelizmente só tem aqui em Minas, né? Que eu amo muito, meu sabor favorito. Se eu comer só a borda da pizza de calabresa, eu vou conseguir dizer alguma coisa sobre o sabor dessa pizza? Vai ter um viés aí, provavelmente, né? E se eu comer a pontinha da pizza de frango à bolonhesa, eu vou ter deixado de lado a pizza de calabresa e também as bordas da pizza, né? Então aí também é um outro cenário onde a representatividade ela está violada e, portanto, ele está extremamente viciado aí para os propósitos de um estudo. Por isso, tá, gente, que é super importante prestar atenção na ideia de representatividade. A estatística, ela é, pela sua própria natureza, ela é essa ciência da incerteza. Então, ela vai estar o tempo todo lidando com parâmetros, testes, estimativas, ideias, enfim, todo tipo de projeção, né, futura. Sem a representatividade, esse dado que você supõe que está sendo coletado, né, essa característica numérica que você está coletando ali no campo, espera-se que ela represente a população. Se você declara a intenção de investigar uma população, mas o seu questionário, a sua amostra, não reflete essa população, você já tem um vício ali desde o início. Por isso a gente sempre espera que seja um retrato aproximado ali do que se enxerga caso você coletasse informações de todas as pessoas, né, como acontece no censo. E finalmente,
como que eu vou fazer o meu cálculo amostral? Então, eu vou começar aqui de um elemento bem básico, bem simples, que é o tamanho amostral. A amostra no frigir dos ovos, ela é a quantidade, né, de indivíduos ou de elementos que eu vou precisar para fazer uma inferência sobre uma população final. Para que a minha amostra ela tenha um poder específico, né, de explicação daquele fenômeno, ou quando eu quero identificar um efeito de um tamanho específico, de um poder específico, eu vou precisar encontrar esse tamanho amostral. Esse valor, ele é estimado através de alguns parâmetros, características que precisam ser observadas, e com elas eu vou conseguir chegar ali no tamanho amostral desejado. Tem dois métodos principais. Tem a amostra probabilística e a amostra não probabilística. A amostra probabilística, cada pessoa, cada elemento que vai participar dessa amostra, eu tenho tantas informações suficientes que eu sei a probabilidade que pessoas ou que escolas, instituições, né, que têm algumas características, sejam selecionadas para a minha amostra. Então, uma amostra probabilística é quando eu consigo determinar anteriormente, né, previamente ao meu estudo, qual é a probabilidade de seleção de um elemento dessa amostra. Vulgarmente, né, a chance que uma pessoa tem de ser chamada para uma pesquisa. Mas eu não gosto de usar o termo chance porque estatisticamente ele se refere a outro conceito, mas popularmente a gente usa no vulgo aí o termo chance. Uma pesquisa com 2.500 funcionários, por exemplo, muitas vezes pode ser inviável, né, dependendo do tamanho da empresa. E aí, nesse tipo de situação, uma pesquisa com 500 pessoas, né, já pode ajudar a chegar próximo aí desse grupo de 2.500, né? Eu, enquanto empresa, eu sei as informações e eu tenho um número de matrícula para cada um dos meus funcionários. Eu detenho, né, isso, né, que a gente chama de quadro amostral, eu tenho acesso a todas as informações, e aí eu tenho a possibilidade de sortear 500 pessoas dentro dessas 2.500, que é o número total de funcionários da minha empresa. Então, como que eu vou selecionar, como que eu vou chamar esses 500 funcionários para poder participar da minha pesquisa, né? Eu tenho que ter uma forma, um método de chamar essas pessoas. É aí que eu vou fazer uso da amostra aleatória, né? Eu fiz uma escolha, né? Vou pensar que eu tenho 2.500 funcionários e eu vou sortear do nada aí 500 funcionários a partir do número de matrículas deles que eu já tenho, né? Eu sei, né, a partir dessa seleção que eu fiz, que cada um dos funcionários tem uma probabilidade de seleção aí, né, de 500 sobre 2.500, né? Então eu sei ali que cada funcionário tem 20% de probabilidade de ser selecionado. Logo eu tenho uma amostra probabilística, porque eu sei, né, a cada quantos funcionários um vai compor a minha amostra. Essa que eu fiz aqui, tá, é a amostra probabilística simples. Esse desenho que eu fiz, ele é chamado dessa forma. A amostra probabilística, ela é o mais próximo do ideal perfeito, né, do que se chama de amostra teórica. Justamente por se saber a probabilidade de seleção de cada um dos elementos da amostra e também pelo fato de um funcionário não ter mais probabilidade ou mais chances de ser chamado do que outro, porque ali eu fiz um cálculo que dá um peso igual a cada um deles. Mas existem muitas outras amostras probabilísticas também, né? Tem essa aleatória simples, que é chamada de AAS. Existe também a amostra sistemática, que é aquela que é usada no caso do IBGE, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Muitas vezes, quando o IBGE está aplicando o censo, ele precisa aplicar um questionário mais longo e um certo número de pessoas, de casas, vão ser selecionadas para responder essa amostra grande. Para fazer isso, tá, o IBGE ele vai em um certo espaço, ele cria um espaço entre uma casa e outra e vai pulando um número designado de casas para aplicar esse questionário grande. Então, por exemplo, na casa 1, eu aplico um questionário, na casa 2, 3, 4, 5, daí em diante, né, até o infinito, eu aplico um questionário simples, e aí lá na casa 11, eu vou fazer o questionário longo de novo, que eu apliquei na casa 1. Então, esse é um exemplo de
amostra sistemática. Quando você não tem a condição, tá, de sortear, de achar o contato de todos esses elementos que participam de uma pesquisa, você usa a amostra sistemática como uma forma de aleatorizar aí, a sua amostra. Existe também a amostra estratificada, que, na minha opinião, é a que é mais adequada, o caso perfeito e ideal para ciências sociais, né? Que é quando você predetermina todos os grupos que você tem interesse, acha ali um tamanho amostral mínimo para esse grupo. Geralmente, cada grupo tem o mesmo tamanho amostral, porque você não quer que a estatística relacionada a um grupo seja mais apurada, mais correta, mais precisa do que a de um outro grupo, né, que eu vou chamar aqui de grupo 2. A amostra estratificada, ela separa os grupos sociais, ou regionais, ou estaduais, ou de tipo de usuário, e ali você faz uma amostra para cada um deles. No final, você junta essa amostra numa amostra maior e distribui os pesos de acordo com a proporção de cada um desses grupos na população, para que você tenha uma representatividade ali que se aproxime mais ainda da população, né? Muitas vezes a amostra estratificada, ela vai ter até mais precisão, vai chegar até mais perto do que a amostra aleatória simples, justamente por respeitar aí esses grupos sociais que são necessários para sua pesquisa, para fazer cruzamentos, para fazer análises, e que você quer ter uma certa segurança de que você tem um número de entrevistas suficiente para poder falar sobre aquele grupo. Na amostragem, mas também nas ciências sociais como um todo, a representatividade é um dos maiores princípios que a gente tem, tá? Ela é tão essencial quanto a precisão estatística e é um conceito extremamente importante. Volta lá naqueles exemplos que eu dei, né, sobre grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, enfim. Representatividade é essencial para qualquer inquérito em populações. É uma peça-chave, porém não é a única, tá? Tem outros elementos aí que fazem parte antes e depois do processo de amostragem, de cálculo amostral, que não vai dar tempo de falar aqui, mas que poderiam ser temas de muitas outras conversas, e eu espero até que a gente tenha a oportunidade de falar sobre esses métodos também. Método de coleta do seu questionário, online versus presencial, domiciliar versus na rua, o método de seleção desses participantes, a cobertura de um estudo, então qual é a abrangência geográfica do estudo que você está montando, e também os outros erros que eu falei lá em cima, né, que são esses errinhos de resposta, né, que são erros de não resposta. Eles também, quanto menos desses vieses, tá, melhor é para o seu estudo, para que ele garanta uma representatividade legal. Para já entrar direto no principal assunto, né, dessa conversa, eu vou trazer aqui alguns elementos que são os principais que costumam ser solicitados se você procurar uma calculadora de amostra online, e também são estruturas, né, que vão causar variações e que vão te dar um resultado diferente de amostra de acordo com o que você deseja. É importante lembrar aqui também que existem dois tipos de populações que você pode utilizar para fazer uma amostra. Existe a amostra por população infinita, que é o modelo mais básico, né, e o mais amplamente utilizado na estatística, e o modelo de população finita. Os desenhos de amostras probabilísticas já levam em consideração que a população que você quer investigar é infinita. A partir ali da casa dos milhares, então 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas dentro do seu universo de usuários, de clientes, de pessoas, você já pode utilizar um desenho de amostra infinita, porque a diferença de um cálculo amostral baseado no que se chama de população finita e de população infinita vai ser muito pequena, talvez uma diferença de 20, 30 casos. A população finita, ela já é aplicável quando você tem uma população de tamanho conhecido, que seja um grupo bem menor de pessoas, que vai te gerar um tamanho amostral de forma que você não calcule uma amostra que seja quase do tamanho dessa população pequena. Raramente você vai precisar usar um desenho de população finita, e num desenho amostral, esse tipo de população não é tão considerada assim. A prática, na maioria dos surveys, é se apoiar na população infinita.
pois as populações finitas, elas introduzem um certo tipo de fator estatístico que vai corrigir a variância dos dados, vai corrigir um pouco o erro dos dados, considerando que se trata de um universo de população bem menor do que se você estiver fazendo uma pesquisa nacional ou uma pesquisa de cunho estadual, né? O cálculo amostral também vai levar em consideração o tipo de estudo que você quer fazer. Então, eu posso fazer um estudo de amostra baseado em uma medida resumo que eu estou buscando, uma proporção, uma média ou uma mediana, ou pode ser uma amostra baseada nos testes AB, ou em testes comparativos que você quer tentar medir o efeito de uma intervenção ou de uma mudança numa política que pode afetar os seus usuários. As amostras feitas para testes, elas vão ter cuidados e elementos diferentes e eu vou falar sobre elas assim que eu tocar nesses 3 pontos aqui das amostras de proporção. O tipo de cálculo amostral mais comum, que é aquele que você vai ver nas calculadoras que estão na internet, vai ter como consideração 3 elementos principais que vão ser solicitados de você: a margem de erro, barra erro amostral, o nível de confiança desejado e a proporção populacional, também é chamada de P. O que significam esses 3 elementos? Como eu já mencionei no início do vídeo, a estatística ela é uma ciência de incertezas e que vai fazer projeções, vai fazer cálculos que visam estimar um valor que é o valor real da população, né? E das estatísticas que a gente costuma ver em pesquisas, em surveys ou em amostras que são coletadas, como as do IBGE, os resultados dessas pesquisas não são estimativas de ponto. Não é uma porcentagem única que dá o martelo final sobre aquele valor. Toda estatística ela é acompanhada ali de um intervalo de confiança ou de uma margem de erro. Não é à toa que em época de eleição, quando reportam um resultado de intenção de voto ou de aprovação de um governo, a notícia costuma deixar claro que tem uma margem de erro ali para mais ou para menos de 2,5 ou de 3 pontos percentuais. A margem de erro ela é uma estatística que visa representar ali a quantidade de erro amostral aleatório que está contido numa estatística produzida, num valor que é gerado a partir do processamento de dados do resultado da pesquisa. O erro amostral ele é a diferença entre o valor coletado na pesquisa e o valor real da população. Portanto, o objetivo de uma amostra bem coletada, bem sorteada e com um tamanho bacana é minimizar essa diferença num nível teórico. Esse erro amostral, ele costuma diminuir à medida que você aumenta o tamanho da amostra. Numa fórmula de amostragem, quanto menor o erro amostral aceitável que você informa, o que você deseja, menos variância e menos erro você vai ter naquele dado. Então, você tem uma estimativa mais precisa e pode afirmar algo sobre aquela população com mais confiança. Portanto, se costuma dizer que a variância e o erro são função direta do tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro amostral, menores os intervalos de confiança, menor o erro amostral. O nível de confiança talvez seja um dos elementos mais conhecidos dentro de um cálculo amostral. Em resumo, ele é a probabilidade de que todos os intervalos de confiança gerados numa quantidade infinita de amostras vá conter o valor real na população. O que isso quer dizer na prática? Se eu informar no meu cálculo amostral que eu quero um nível de confiança de 95%, eu vou gerar um valor de amostra que, caso eu selecione infinitas amostras daquele mesmo valor na população, 95% dos intervalos que vão ser gerados por essa amostra, então 95% dos tempos médios de conexão à internet, ou 95% dos erros encontrados no comportamento da população, 95% dessas medidas resumo, desses intervalos das amostras, vão ser valores reais da população. Os outros 5% já são um erro que se assume que é natural dentro de qualquer amostra. É importante também não confundir esse erro de 5% com o erro amostral. Se você quer um erro amostral de 2%, você pode ter perfeitamente um nível de confiança de 95%. O erro amostral ele está ligado ao tamanho desejado do intervalo e o nível de confiança é esse valor que você define de segurança, de certeza sobre estatísticas geradas por aquela amostra.
Como vocês já sabem, muitas vezes a amostra que fica no final de um estudo não é aquela que é planejada, tanto em termos de tamanho, quanto em termos de viés que ela carrega em si, proporções dos grupos, etc. Bom lembrar também que é sempre interessante no final de um estudo você recalcular o erro amostral, justamente por conta das diferenças que eu já falei entre uma amostra que é planejada no início do estudo e uma amostra que é encontrada ao final desse estudo, especialmente no caso das amostras estratificadas, porque pode acontecer de você ter mais de um grupo em relação ao outro e isso vai causar um ajuste também nos seus resultados. Um outro elemento que não é tão comentado assim, mas que é muito importante, é a proporção populacional, ou P. Algumas amostras, alguns estudos podem ser feitos com populações que a gente já conhece o tamanho delas dentro da população total. Se você está fazendo um estudo, por exemplo, com pessoas que utilizam um certo tipo de aparelho e que 35% dos brasileiros usam esse aparelho, e essa é a única variável que interessa para você, você pode usar esse valor de 0,35 como valor P, que vai informar a sua amostra. Isso é uma forma também de você valorizar uma certa certeza da probabilidade de seleção e de encontrar esses indivíduos na sua amostra. Porém, muitas vezes você não sabe a penetração de uma população-alvo dentro da população total. Nesses casos de incerteza, aí você pode colocar um valor de 0,5, que já costuma ser o padrão nos institutos de pesquisa e nas pesquisas eleitorais. Esse valor de 0,5 ele contempla tanto aqueles casos onde eu não sei a penetração do grupo-alvo na população total, ou quando eu estou interessado em saber algo sobre toda a população. Então, uma intenção de voto, por exemplo, é melhor eu já colocar o 0,5 mesmo, porque eu não sei ali o que vai fazer variar ou não a minha intenção de voto. Uma última abordagem que é mais útil para os testes AB ou para qualquer tipo de cenário em que você está comparando dois grupos, como um grupo controle e um grupo intervenção, é a análise de poder estatístico. A amostra é mais voltada para pesquisas que levam em conta testes e testes de hipóteses, sobretudo. Além do nível de confiança e do erro amostral aceitável, você também precisa informar aquilo que se chama de tamanho de efeito. O tamanho de efeito é basicamente a diferença que você espera de uma população e outra em relação a uma variável resposta. O exemplo seria caso você quisesse achar um número amostral bacana para conduzir um teste onde você mudasse a cor de um botão numa página ou no aplicativo e quisesse investigar se de fato esse botão faz alguma diferença num grupo que recebeu esse tratamento e num grupo que não recebeu. No final, a estatística do tamanho de efeito, ela vai ser a diferença entre esses dois grupos, a diferença da média, por exemplo, dividido pela variância que é assumida entre esses dois grupos. Como o tamanho de efeito ele já traz ali algumas premissas sobre essa população, é legal você procurar um amostrista para poder te dar uma ideia do que seria um tamanho de efeito desejável e de como fazer esse cálculo. Quando você não tem certeza e não quer dar um valor já de cara, você pode colocar como 0,8, que já é um certo tipo de padrão da indústria. Por isso, antes de decidir por um tipo de amostra, é legal você consultar um estatístico e ter uma certeza, bater o martelo sobre a metodologia e o objetivo daquele estudo. Se é para produzir uma estimativa a respeito de uma população de interesse, como uma proporção, uma média, um valor qualquer, ou se é para achar um tamanho amostral que possa te dar confiança a respeito de uma intervenção gerada em duas populações diferentes, que é o caso de um teste AB. Por último, eu queria discutir as amostras não probabilísticas, que são as amostras onde a gente não sabe a probabilidade de selecionar um participante para participar da pesquisa. Essas amostras são mais usadas nas pesquisas qualitativas, onde não há obrigatoriedade de se gerar um número, muito menos uma projeção para a população total, quando o tempo e os recursos são reduzidos e você precisa ter ainda uma cobertura boa da população. Não costuma ser um problema muito grande usar amostras não probabilísticas para estudos quantitativos. Porém, eles têm que ter uma amostra que seja grande o suficiente para poder ter um poder explicativo e uma incerteza, um viés menor do que aquelas pesquisas com menos participantes e com algumas técnicas de seleção um pouco enviesadas.
O importante e mais ético ao se fazer esse tipo de pesquisa é sempre avisar, sempre deixar bem claro nos seus relatórios e nas suas apresentações que essas amostras não são probabilísticas. Dependendo de onde esse relatório for chegar, pode dar uma falsa impressão de que aquela estatística pode ser generalizada, que ela represente a sua população de usuários, ou até que possa ser calculado um intervalo de confiança sobre elas, como eu já vi sendo feito em muitos lugares, embora não seja recomendado. O tipo de resultado que esse tipo de amostra dá para o pesquisador é muito mais um palpite bem informado, com uma técnica mais robusta, do que um chute feito no acaso ou uma heurística, por exemplo, sobre alguma estatística, que tem uma incerteza e um viés muito carregado. Existem algumas formas de reduzir um pouco esse viés das amostras não probabilísticas, que além de aumentar a amostra, como eu já falei, podem ajudar a distribuir melhor essa incerteza. Combinar diferentes bancos de dados com metodologias similares ajuda a entender um pouco isso, desde que você processe o dado levando esses efeitos em consideração, com algum tipo de modelo misto, né? Enfim, existem várias formas de você controlar por esses efeitos. Esse tipo de controle é um pouco mais difícil de se fazer, é mais comum em pesquisas de opinião, quando você agrega resultados de intenção de voto ou de aprovação de um político de vários institutos de pesquisa e aí tenta fazer esse controle. Eu não recomendo tentar esse tipo de análise se você não tem experiência e não tem hábito de utilizar agregadores de pesquisa e fazer modelos estatísticos que considerem esses efeitos como variáveis de controle. Além dessas técnicas que eu falei, essas 4 principais, existem muitas outras que eu não vou conseguir cobrir aqui, infelizmente, mas que podem te ajudar a ter uma visão mais ampla desse universo das amostragens. E é bom lembrar também que as amostras não probabilísticas dizem respeito somente àquelas pessoas entrevistadas. Elas nunca vão te permitir falar do grupo como um todo, falar da aplicação desse grupo para a população total, e elas estão condicionadas à contingência daquela população naquele momento que você a recrutou. Não tem uma aleatoriedade aí, porque houve uma intervenção, um julgamento do pesquisador para produzir viés nessa amostra. Claro que não são todas as pesquisas que vão exigir nível de controle absoluto, uma aleatoriedade praticamente ideal e inalcançável. Para alguns estudos está tudo bem você ter esse tipo de viés, não precisa aplicar uma amostra aleatória para todos os cenários. Às vezes, uma amostra não probabilística já vai bastar mais do que outras. Ao selecionar algumas pessoas no grupo de Facebook ou no grupo de Telegram e entender que 27% dos respondentes de um formulário entram em contato, por exemplo, com um saque ou enviam e-mail para uma empresa, essa estatística ela não vai dizer nada a respeito nem dos seus usuários, nem da população como um todo. Você está muito mais interessado ali em ver possíveis motivadores, possíveis causas dessa situação, desse fenômeno, do que de fato uma quantificação. Aquilo que é quantificável, que é generalizável, não está contido no desenho de pesquisa das amostras não probabilísticas. Quando a gente fala de amostras não probabilísticas, para fazer uma boa defesa da sua pesquisa, é importante você introduzir algumas intervenções que vão te ajudar a diminuir alguns problemas de validade externa que vão afetar os seus resultados. Algumas coisas que você pode fazer são aumentar a representatividade geográfica de um estudo, aumentar a cobertura em termos de variedade de pessoas, de grupos sociais que estão contidos ali, como comportamento, idade, aparelho ou sistema operacional, além, é claro, de tentar aumentar o tamanho amostral ali para que você consiga captar mais pessoas, ter uma lista maior de problemas que você possa analisar e entregar como parte da sua análise final. Como o foco aqui foi entender um pouco mais as probabilísticas, eu vou ficar devendo um entendimento dessas amostras mais qualitativas, né? E eu poderia ter falado de muitas outras amostras aqui que realmente não coube, eu queria ter coberto todos os outros temas ligados a viés em pesquisa, a viés em amostras. Então, poderia falar sobre contexto, sobre a época do ano que você faz uma amostra, que vai afetar também o período que a sua amostra fica em campo, método de recrutamento, a abordagem, enfim, nossa, dá para fazer uma lista aqui e colocar mais uns 3 papos na praça, porque é um assunto muito interessante. Eu já acho importante trazer essa discussão.
Então, para recapitular aqui um pouco do que a gente falou, para vocês colocarem no papel aquilo que entrou na nossa conversa e para aprofundar esses estudos, as amostras costumam ser divididas em probabilísticas e não probabilísticas, sendo que as probabilísticas são aleatórias simples, sistemática ou estratificada. As não probabilísticas podem ser por cotas, podem ser por bola de neve, por julgamento ou por conveniência. Elas podem ter um ou mais estágios, e dentro desses estágios você pode ter unidades de amostragem, e dentro dessas unidades, quando elas são sorteadas e selecionadas, você sorteia indivíduos para participar dessa pesquisa, como no caso de escolas e depois estudantes. A unidade pode ser tanto um elemento também, ou um conglomerado. Você pode tirar médias a respeito de uma escola inteira e não só sobre os estudantes. Então, quando você quer produzir uma estatística sobre as escolas, você está fazendo ali você está usando um conglomerado para produzir esse dado. A probabilidade de seleção pode ser igual para cada um dos membros da amostra, pode ser proporcional ao tamanho, ou seja, ao tamanho do grupo que faz parte, ou ao tamanho da empresa que faz parte, ao tamanho do município que faz parte, ou ela pode ser desconhecida, como no caso de amostras não probabilísticas. Para produzir estimativas de medida resumo das populações, como média, proporção ou mediana, você vai precisar geralmente de um nível de confiança, um erro amostral desejado e uma proporção populacional. Quando se trata de um estudo de caráter mais experimental, então quando você quer comparar duas populações, é necessário um passo adicional que é chamado de análise de poder estatístico. Essa análise de poder estatístico vai levar em consideração o que se chama de tamanho de efeito, que é a diferença ali entre as duas populações, de acordo com a variável de interesse, dividido pela variância das duas populações juntas. Condições que são essenciais para as amostras são aleatoriedade e representatividade, além, claro, tamanho. Todo tipo de estudo social, todo tipo de estudo em área de experiência de usuário, na sociologia, na psicometria, está completamente ali ancorado numa realidade momentânea, social. Ela é uma fotografia de um grupo, de uma amostra, num contexto específico, numa época específica, e está condicionado também ao questionário ou ao teste que é feito, né, que são essas condições que estão em volta ali, que vão afetar, né, o contexto tanto pessoal quanto cognitivo também, né, que vai exigir um certo nível de saliência, né, dos participantes, em termos de lembrar do que aconteceu com eles, de saber informações sobre as suas vidas e também de lembrarem das tarefas que você pediu que eles fizessem, do entendimento que eles fazem das tarefas que estão num teste, por exemplo, e também em como eles enxergam uma página a partir da sua experiência na internet. O tempo que um participante de um estudo fica conectado à internet, a frequência com que faz uso do celular ou que faz uso do computador, de qual celular e de qual computador, sempre são vieses que vão interferir no seu estudo. Por isso, não se sinta inseguro de ter algum tipo de viés no seu estudo ali, só garanta que a sua amostra consiga te dar uma segurança. Vieses são naturais, são comuns, não tem como fugir deles. A gente só tem que minimizar o máximo possível a entrada deles em qualquer estudo da área de ciências sociais aplicadas, que é perfeitamente natural e concebível. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não sei se ficou muito confuso, se ficou muito longo. Eu já imaginava que eu ia ter que jogar um monte de texto, um monte de frases e termos em cima dessa apresentação, mas infelizmente uma apresentação mais técnica, né, com um tema muito grande, assim, tem livros de amostragem, né, ela é mais densa mesmo. Mas pega essa apresentação como se fosse um podcast, alguma coisa que você pode guardar para ouvir, reouvir e revisitar e ter mesmo esse glossário de informações, esse passo a passo da amostragem. E eu me coloco livre à disposição para você tirar sua dúvida, mandar uma mensagem para mim, para a equipe do evento e também nos comentários, né, após a apresentação, o tira dúvidas, né, que a gente vai ter aqui. Imagino que essas dinâmicas vão facilitar muito, né, para continuar os estudos.
Metodologia de pesquisa é um assunto com muitas ramificações, vários vieses para se estudar, para se entender, e a amostra é só um deles, né? Eu espero ter a oportunidade de falar sobre outros vieses na metodologia também e trazer um pouco da minha trajetória e do meu conhecimento como metodólogo para vocês, para entender melhor o que é um desenho de pesquisa, como fazer um desenho de pesquisa e as melhores práticas e técnicas de diferentes formas, seja uma amostragem, a melhor forma de se fazer uma pergunta, se é melhor fazer por telefone, online, no papel, na rua, enfim. A gente pode colocar muitos assuntos aqui a mais. Muito obrigado à equipe do Observe, muito obrigado a todo mundo que veio aqui assistir e espero que todo mundo tenha aí um bom ano e uma boa trajetória aí profissional para todos vocês.